Isso aí, estamos aqui ao vivo, e 17 horas em ponto, segunda-feira, dia 22 de junho, isso. Estamos nessa nossa batalha, nesse nosso rock and roll, nessa nossa caminhada, nesse nosso trajeto rumo aonde? Rumo ao sucesso, cara. Pá, pelo amor de Deus, né? Rumo a ter mais, e ter mais o quê? Cara, ter muito mais venda, ter muito mais felicidade, ter muito mais resultado. Isso aí, você dobrando as vendas, você dobrando os seus resultados, você que é um profissional de vendas 200%, é isso aí. Nós estamos aqui no rock and roll, numa dedicação, compartilhando informação, compartilhando dicas, compartilhando muita vida, muita experiência. É isso aí, galera. É isso aí. Para quê? Para quê? Para que você tenha mais, construa mais felicidade, mais prosperidade para quem você ama, para sua família e tudo mais. Isso aí, nossa primeira live das 17 horas dessa semana. Vamos embora, porque hoje tem muita coisa bacana. Nós estamos aí nesta grande caminhada, neste grande aquecimento rumo ao dia 2 de julho, às 20 horas, na nossa Masterclass 200%. Eu vou estar lá com você ao vivo, e até lá nós estamos nesse nosso aquecimento 2 vezes por dia, às 8 horas e às 17 horas. Eu estou aqui com você compartilhando, eu estou aqui contigo dando informação, dando algumas dicas, algumas recomendações e querendo que você prospere, se desenvolva, isso. E hoje nós vamos ver, cara, um assunto que eu adoro, de um cara que eu sou apaixonado e respeito pra caramba, cara. Hoje nós vamos ver carta para um vendedor sem resultado, isso aí. Nas palavras do nosso querido Benjamin Hudson, aqui nesse livretinho maravilhoso chamado A Simples Verdade, cara. Benjamin Hudson, A Simples Verdade, capítulo 10, carta a um homem desanimado, carta a um vendedor sem resultado. E o que não é isso, cara? Isso não é literatura, isso não é encheção de linguiça, isso é organização, isso é conhecimento do teu processo de vendas, isso é apropriação da tua profissão. É isso que nós estamos vendo aqui, cara. É isso que nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque você deve estar perdendo vendas porque não domina a tua profissão, você está perdendo vendas porque não conhece profundamente a tua profissão, e é muito mais fácil botar a culpa em outras coisas do que chamar a responsabilidade para você, chamar a responsabilidade para conhecer o teu processo, conhecer o que você faz e trabalhar nas coisas simples. Simples. Por quê? Porque, cara, é muito mais fácil buscar a mágica, é muito mais fácil buscar o pulo do gato. E eu estou te dizendo faz um tempo, em vendas não tem pulo do gato. Vou repetir, em vendas não tem pulo do gato. Não tem pulo do gato. Quem quiser te vender o pulo do gato, cara, tá mentindo. Não vá atrás do pulo do gato, porque em vendas não existe pulo do gato. O que existe? Nós vamos ver hoje, aqui, ó, na voz do Benjamin Hudson, meu grande mestre, professor, que é uma pessoa que eu respeito, e eu vou falar para você nas palavras dele, cara, nas palavras dele, aqui, ó, nesse texto que ele escreveu há muito tempo, mas realmente é uma verdade. Como ele diz aqui, a simples verdade, Galo, a simples verdade. E qual é a simples verdade que o Benjamin Hudson coloca aqui? Cara, a simples verdade sobre vendas, a simples verdade sobre vendas. E ela é simples. Isso não quer dizer que seja fácil, só quer dizer que ela é simples de ser entendida. Mas a gente tem a tendência a querer buscar a mágica, a querer buscar o guru, a querer buscar o pulo do gato. E isso em vendas não existe. Não existe. Mas é muito mais fácil querer buscar isso, buscar justificativa na mágica, querer buscar justificativa no desconhecimento do tal do pulo do gato que nunca chega, e a gente quer saber essa fórmula mágica. Cara, mas as coisas são muito mais simples, tá? Muito mais simples. Muito mais simples. Então, não fica com essa ideia na cabeça de que, eu estou perdendo venda, não estou tendo um resultado porque eu ainda não cheguei lá, eu ainda não amadureci. Não.
Tem alguma outra coisa que é muito mais simples, que você não está fazendo, ou que você não quer ver, que você já descobriu, que você não acredita, que você já escutou e você não acredita, que já te ensinaram e você não acredita, que você já aprendeu a fazer e você não faz porque não acredita. Cara, eu gostaria de te dar uma rasteira, eu gostaria de te dar um chacoalho, eu gostaria de fazer você acordar, cara. É isso que eu queria fazer hoje. É isso que eu quero fazer hoje. Eu quero te mostrar isso. O que é a simples verdade? E ela está escrita onde? Cara, no capítulo 10 do Benjamin Woodson, aqui desse livretinho fantástico chamado A Simples Verdade. Carta a um homem desanimado, carta a um vendedor que ainda não teve resultado ou que não tem resultado. É isso aí, meu amigo. Como superar isso? Cara, como superar é tendo humildade. Como superar é botando a cabeça no lugar, cara, e entendendo que em vendas não tem pulo do gato, em vendas tem é trabalho, em vendas tem é conhecimento, e é isso que eu estou querendo te dar. Lembra, eu estou sempre trabalhando aqui, sempre trabalhando para que você se aproprie da tua profissão, antes de tudo. Cara, estou te dando isso de graça, eu não me escondo, eu não seguro informação, eu não fico fazendo fusquinha, não fico regulando informação, não. Eu estou te dando tudo de bandeja, estou te dando aqui na boa, cara. Por quê? Porque eu quero que você cresça. Porque se você crescer, o mercado cresce, a sociedade cresce, a sua família cresce, cara. Você vai ser mais feliz, o mundo vai ser mais feliz e eu vou ficar feliz simplesmente por isso, cara. E é por isso que eu trabalho. E é por isso que eu vou te dar hoje a grande informação, cara. A grande informação. Beleza? Então, como superar? Cara, é botar na cabeça que a questão é simples. Isso não quer dizer que é fácil. E hoje você vai saber o que faz a diferença para você. Hoje você vai saber o que faz a diferença para você. E eu vou falar depois a respeito do meu exemplo, o exemplo que eu vivi na carne, e eu posso te falar, cara, com todas as letras, eu posso te falar com convicção, eu posso te falar, cara, sabendo o que aconteceu, beleza? E é sobre isso que eu vou te falar, cara, na voz do Benjamin Woodson, beleza? E o Benjamin Woodson diz o seguinte aqui, cara, escuta, abre os ouvidos aí e escuta, porque eu vou falar na voz dele, cara. Olha só isso aqui que bacana. Deixa eu botar meus óculos, cara, porque a idade chega para todo mundo, cara. Vamos lá, assim eu enxergo melhor. Escuta aí, ó. Seus fracassos têm mais a ver com a sua postura, sacou? Seus fracassos têm mais a ver com a sua postura do que com a sua aptidão. Seus fracassos têm mais a ver com os seus esforços do que com os seus dotes naturais. Seus fracassos têm mais a ver com os seus métodos e com a sua atividade do que com os seus talentos. Seus fracassos têm mais a ver com o autogerenciamento e com a autodisciplina. Seus fracassos têm muito mais a ver com a sua autodisciplina do que com a sua capacidade, cara. Isso aqui o Benjamin Woodson escreve num capítulo de um livro, como eu disse, chamado A Simples Verdade, que ele escreveu como se fossem colunas numa revista de vendas, que ele escreveu durante a vida toda. Benjamin Woodson foi um grande vendedor dos Estados Unidos, que escreveu, ao longo da carreira dele, alguns artigos para a revista, e aí quando ele se aposentou, ele juntou os melhores artigos dele nesse livro que fala sobre vendas. E aí, no capítulo 10, chamado Carta a um Homem Desanimado, ele faz uma reflexão a respeito de como a área comercial é dura, como a área comercial é exigente, como a área comercial, já para quem gosta, para quem tem certeza de que está nessa área, é a sua vida, é a sua profissão, já é dura. E ele imagina, ele faz a reflexão, por isso que ele chama de Carta a um Homem Desanimado, se você está aí sofrendo, cara, e não tem a certeza de que a profissão de vendas, a área comercial é a tua área, cara, para pensar, reflete um pouco. E aí, óbvio, ele coloca aqui que ele acredita que essa é uma das melhores áreas do mundo para a gente trabalhar. Eu também acredito. Adoro a área comercial e acho que é uma área fantástica. É uma área que te exige, é uma área que faz a gente conhecer gente, é uma área que faz a gente se conhecer, é uma área que faz a gente estar sempre de frente para os nossos
para os nossos limites, para as nossas potencialidades, cara, e a gente está sempre buscando. Isso é muito legal, cara, porque a gente está crescendo o tempo todo. E aí o Benjamin Woodson diz, cara, essa é uma boa área para a gente estar. Mas se você não tem certeza, cara, para um pouquinho, pensa, reflita, e aí depois que você entender como é que funciona essa área, que você entender exatamente o que é a área comercial, cara, aí se dedique a ela. Por isso que ele coloca no meio da reflexão essas palavras a respeito do fracasso, que os nossos fracassos têm muito mais a ver com o nosso método de trabalho, com a nossa autodisciplina, com a nossa autogestão, do que com o nosso talento, com a nossa aptidão, enfim, com a nossa competência. E normalmente a gente associa que a falta de resultado, que os nossos fracassos têm a ver com quem nós somos e não com aquilo que nós fazemos. E aí, ao final desse artigo, cara, ele coloca uma coisa mais fantástica ainda. E é a partir daqui, depois que eu vou apresentar para você a minha experiência. Ele coloca aqui o seguinte, que ele acredita de coração que, veja, o difícil não é trabalhar na venda. O difícil da área de vendas é trabalhar no processo da venda. Por quê? Porque nós, vendedores, tendemos a trabalhar com as coisas dentro da área comercial como se fosse um monte de atividade que não tivesse intercalamento entre umas e outras, que não tivesse uma sequência lógica entre elas, e simplesmente um bando de atividades que acontecem juntas e que, por ser da área comercial, eu tenho que fazer. Mas sem ter um método, sem ter uma organização. E ele diz que aqui a palavra-chave é método, é processo. Porque nós, vendedores, não enxergamos o processo, nós não enxergamos as coisas acontecendo em sequência. E se a gente pudesse dizer qual é a melhor comparação da área comercial, do processo de área comercial com outros processos, cara, o melhor seria comparar com uma fábrica, onde eu pego prospects, eu pego recomendações e eu transformo em clientes, eu transformo em faturamento. Nós somos uma fábrica e dentro da fábrica, entre o prospect, que é a matéria-prima, e o resultado, que é cliente ou que é venda, existe um processo. E a gente não enxerga esse processo e, portanto, não sabe trabalhar nesse processo. É isso que acontece. A gente prefere achar que tem um pulo do gato, a gente prefere achar que tem uma fórmula mágica, em vez de enxergar que existe um processo organizado e simples entre me planejar, marcar as minhas visitas, fazer fechamento, fazer o levantamento de dados ou fazer o levantamento de um diagnóstico bem feito, propor soluções, ir lá e fazer a negociação e aí tirar pedido. A gente não encara isso assim, segundo Benjamin Woodson. A gente encara um monte de atividades que ocorrem de maneira desconexa, em vez de estarem em linha, organizadas como se efetivamente fosse um processo, uma fábrica que transforma prospect em resultado, prospect e recomendação em cliente. Cara, e foi esse um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida da área comercial. Teve uma vez que eu fui a Joinville, fiquei lá 3 dias, tinha muito fechamento para fazer, tinha muita coisa para buscar, cara, e os clientes me deram, talvez por casualidade, me deram delay, me deram curva, não marcaram comigo, alguns desmarcaram, outros que eu fui fazer o fechamento, as negociações, não consegui converter. E eu voltei com a moral baixa lá de Joinville para cá. E aí consegui uns outros clientes para atender aqui, confirmei alguns outros atendimentos que eu tinha para fazer aqui na cidade industrial e voltei para Curitiba no meio da semana. Vim debaixo de chuva de Joinville, talvez isso também tenha ajudado. O meu espírito não estava legal e aquela chuva caindo deixou ainda mais lúgubre, mais fúnebre a minha semana. E eu cheguei aqui com a moral baixa. E aí liguei para os clientes que eu tinha, então, lá na cidade industrial, para confirmar os compromissos que já estavam agendados, já fazia uma semana, e praticamente todos cancelaram. Não sei se por conta da chuva, não sei se por conta da semana, não sei o que aconteceu, mas eu sei que eles cancelaram. Aquilo me deu um mal-estar,
me deu uma moral baixa mais forte ainda. E eu lembro que eu fiquei dentro do carro, cara, fiquei dentro do carro durante, assim, uma meia hora tentando me recompor. Eu cheguei a chorar olhando para a minha agenda. Literalmente eu chorei, pensando onde é que eu havia errado, o que eu estava fazendo com a minha vida, o que eu estava fazendo com a minha carreira. Eu me sentia uma pessoa da área comercial, eu me sentia um camarada bem preparado, bem organizado, uma pessoa que queria vencer, uma pessoa que atendia bem os outros, uma pessoa focada, uma pessoa preparada, muito bem treinada, capacitada, com um bom treinador, com um bom treinamento, com um bom material, com uma boa empresa, e não conseguia virar. E aí eu peguei o texto do Benjamin Woodson para ler. Casualmente eu peguei esse texto para ler e eu vi isso, que a gente tende a encarar a nossa área como uma coisa do outro mundo, mas não, ela é organizada, ela tem processo. Como eu te falei hoje de manhã, existe uma lei chamada Lei das Grandes Médias que rege esse processo. Isso eu já tinha entendido, mas daí eu olhei para esse texto do Woodson e eu pensei, como estará o meu processo? E foi o que eu fiz durante o resto da tarde. Eu saí, voltei para o escritório, saí lá da cidade industrial, voltei para o escritório e disse, eu vou entender o meu processo, eu vou entender como é que acontece esse negócio. Eu estava na empresa fazia 1 mês e meio, uns 2 meses mais ou menos, né? Ainda estava aprendendo muito, estava no mercado financeiro. E aí eu tirei aquela tarde e me enfurnei. Mas olha, a minha tarde terminou de um jeito muito diferente, porque eu enxerguei o meu processo, eu enxerguei todas as minhas taxas de passagem, eu enxerguei o volume das minhas atividades e eu consegui visualizar como funcionava o meu processo. Na outra semana, eu já era uma pessoa diferente, eu já era um consultor diferente. Por quê? Porque eu me propus a trabalhar, como diz o Benjamin Woodson, no processo, em vez de fazer todas as atividades de uma maneira desconexa, só porque eu tinha que fazer, porque era da área comercial e porque a empresa me obrigava ou me exigia. Não, vai ter processo, vai ter organização. Eu quis enxergar qual era o link, o interrelacionamento que existia entre todas as atividades. E eu organizei a minha agenda, organizei inclusive a minha agenda para planejamento, não só a agenda fora da empresa, não a agenda só fora do escritório, mas inclusive as minhas atividades dentro do escritório, para quê? Para trabalhar no processo, para organizar o processo. Bom, 1 ano depois, a minha vida era totalmente diferente. Eu estava ganhando 3, 4 vezes mais, estava classificado para as convenções e estava cotado já para ser um gestor. E o que aconteceu, efetivamente, meio ano depois, eu fui convidado efetivamente para participar dos processos para virar um gerente, depois fui gerenciar a unidade de Porto Alegre, lá fui conduzir o time de Porto Alegre, por quê? Porque os meus resultados, decolaram. Isso deu mais tranquilidade para mim, deu mais tranquilidade para minha família, deu mais tranquilidade para minha rotina, tanto que eu comecei a ter muito mais tempo, inclusive para estar com os meus filhos, para ir em reunião de escola durante a semana, para estar com a minha esposa, eventualmente até para no meio de tarde poder estar com a minha esposa em casa, ficar com ela, tomar um chá com a minha sogra, com a bisavó dos meus netos, e pude dar muito mais atenção para minha família. Por quê? Porque eu trabalhei no processo. Eu esqueci, eu tirei da minha mente que existisse algum tipo de mágica, algum tipo de pulo do gato, porque em vendas não existe. Existe o quê? Um processo organizado, lei das grandes médias e dedicação, disciplina, rotina e agenda. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu quero te ensinar. É isso que eu quero do qual o grande conceito do qual eu quero que você se aproprie, de que em vendas existe organização. Como eu disse hoje de manhã, eu demiti muito mais gente com talento do que vendedores dedicados, vendedores disciplinados, gente que abraçou o processo. Por quê? Porque o Romário, cara, o boleiro, eu nunca quis na minha equipe. Nunca quis. Por quê? Porque esse camarada não treina, esse não quer enxergar o processo, esse não quer enxergar a rotina, esse não quer fazer a rotina, esse está procurando o pulo do gato. Cara, e isso não existe. Isso não funciona. Isso
Não funciona. O que funciona é dedicação, rotina, disciplina, processo. Por quê? Porque os nossos fracassos estão muito mais relacionados com a nossa autogestão, com a nossa dedicação e com a nossa organização. Não está ligado à nossa capacidade. E esse foi o maior aprendizado que eu tive com o Benjamin Hudson. Por isso, eu tenho um respeito tremendo por esse cara. Se você puder, adquira esse livro. Chama-se A Simples Verdade, Benjamin Hudson. A Simples Verdade, Benjamin Hudson. Cara, essa é uma experiência que eu vivi na carne, uma experiência que eu vivi em primeira pessoa e que eu posso compartilhar com você. Isso fez toda a diferença para mim. E isso passou a ser a minha cartilha para ensinar todos, absolutamente todos os meus vendedores e todos os consultores que eu recrutei, todos os vendedores que eu contratei e tive o prazer de treinar, eu ensinei isso. E hoje, em todos os meus cursos de venda, em todos os meus treinamentos de venda, seja para o que for, eu sempre falo sobre esse texto. Por quê? Porque uma vez que fez diferença para mim, eu imagino e torço que faça diferença para quem escuta. Por quê? Porque todo mundo, todo vendedor, tem a tendência a querer encontrar alguém, algum guru, algum livro, cara, que entregue de bandeja a tal da mágica, o tal do pulo do gato. Cara, e não existe pulo do gato em vendas. Existe organização. E o que é a organização? O que é o processo dentro da área comercial? O que é o processo que você tem que enxergar? Existe uma grande massa de clientes chamada de prospect, que é de onde você vai tirar as suas visitas, suas recomendações, as pessoas que você sabe que existem, as pessoas que você conhece, as pessoas que te conhecem. Depois existe um grande planejamento. Que planejamento é esse? Cara, eu tenho minhas metas. Para onde eu tenho que ir? Que tipo de cliente eu tenho que atender para conseguir atender essas metas? Em que volume eu tenho que atender para conseguir atender essas metas? Que tipo de cliente é esse? Onde que está esse cliente? Em que bairro, em que cidade, em que parte da região que eu atendo que está esse cliente? Eu tenho que ir atrás desse cliente. Bom, então eu seleciono toda semana um volume de clientes. Que volume eu tenho que selecionar? Cara, por baixo, 40 clientes. Por baixo. Ah, mas eu vou visitar 40 clientes toda semana? Não, não. Mas você vai separar 40 clientes para destes 40 clientes conseguir retirar aqueles para os quais você vai efetivamente marcar suas visitas. Mas por que 40 clientes? Porque a lei das grandes médias diz que se você separar semanalmente 40 clientes, pode ocorrer uma tragédia. Número errado, gente de férias, gente que não te atende. Para marcar as suas visitas, 40 clientes separados vão te dar a possibilidade de marcar a quantidade de visitas que você necessita, que em média é em torno de 20 a 30 visitas. Isso vai fazer a diferença para você. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de colocar a quantidade de visitas marcadas semanalmente que dê possibilidade da lei das grandes médias te ajudar. Lembra que nós vimos há pouquinho, cara, no nosso último encontro a respeito da lei das grandes médias, que você tem que dar chance para que ela te ajude? Essa é a forma de você trabalhar para que a lei das grandes médias te ajude, marcando muitas visitas. Lembra? Qual é o nosso negócio? O nosso negócio é o negócio de fazer visitas. Lembra do Frank Bettger? Não foi isso que o Frank Bettger nos ensinou? Então, se você não lembra, veja a nossa live de hoje de manhã, cara. Resgata isso. Poxa vida. É isso aí. Então, marcando essas 20 visitas, toda semana, você vai dar chance para que a lei das grandes médias te ajude. E vai chegar um momento em que, mesmo que você não queira vender, você vai vender. E vai vender muito, muito. Quanto você deve converter dessa quantidade de visitas? Quantas visitas dessas 20 efetivamente você deve fazer? Olha, provavelmente entre 15 a 18 visitas. Se dessas 20 marcadas você conseguir fazer entre 15 a 18, você é campeão do mundo. Por quê? Por quê? Porque a lei das grandes médias já corrige
esses clientes que não vão te atender, os clientes que vão ter uma agenda com imprevistos, os clientes que vão esquecer. Então, entre 15 a 18 já está previsto dentro das leis das grandes médias que você faça. Desses 15 que você fez a visita, vamos pensar que 12 você vai fazer depois o seu fechamento, vai fazer a negociação. Provavelmente, destes, em torno de 3 a 4 você vai fazer negócios. Mas se você for bom, se você já é experiente, se você tem sensibilidade, se você vai usar o pathos, vai usar o seu ethos, vai usar o logos, vai usar tudo aquilo que a gente já viu a respeito de oratória de vendas, sendo um homem de vendas, uma profissional de vendas 200%, provavelmente você vai ter 50% de taxa de conversão. E tendo 50% de taxa de conversão, você, em vez de 3, vai fazer 6 negócios desses 12 fechamentos que você vai fazer. Com 6 fechamentos, com 6 negócios toda semana, olha, você vai ter um volume de propostas no final do mês maravilhoso, maravilhoso para qualquer negócio, Mas lembre, onde é que vocês têm que centrar o teu foco? É no fechamento, nos pedidos, nas propostas? Nem pensar, tira isso da tua cabeça. Onde é que você tem que focar? Você tem que focar no planejamento, tem que focar na marcação das visitas, tem que focar no teu planejamento e na marcação das visitas. Ah, não, mas eu não marco visitas, eu simplesmente faço o planejamento e saio para fazer visita, porque o meu negócio exige, o meu negócio, mesmo nessa época de pandemia, exige e permite que eu faça as visitas. Então, beleza. Então, é planejamento e execução de visitas, e não planejamento e marcação de visitas. O importante é que você tenha visitas para dar chance da lei das grandes médias te ajudar. E a forma da lei das grandes médias te ajudar é você ou marcando muitas visitas, ou se expondo muito às visitas. E tendo foco com a execução do teu processo. Lembre, é um processo, não é um monte de atividades juntas que a empresa está te obrigando a fazer, que a empresa está te cobrando e pede que você ponha mensalmente, semanalmente ou diariamente na tua agenda. Isso é balela, isso é mentira, isso é se enganar. Então, pare de procurar o pulo do gato, pare de procurar a mágica, porque isso em vendas não existe. Não existe. O que existe é organização, processo, disciplina e rotina. Para isso, você tem que se apropriar da sua profissão, tem que entender a sua profissão, tem que se apropriar da sua rotina, ter responsabilidade sobre a sua rotina e fazer com que a lei das grandes médias funcione. Bom, aí você vai me perguntar, tudo bem, mas isso aí, cara, isso é para estatístico, isso é para o back-office, isso alguém tem que fazer e me entregar, a empresa não tem relatório, a empresa não acompanha meus dados, cara, aí está o grande erro. Se você ficar esperando, você está terceirizando a responsabilidade sobre a tua vida, sobre a carreira, sobre a tua profissão. Quem tem que fazer isso é você. Não espere o teu gerente fazer. Desculpe, chego a me babar, cara. Nossa, eu fico doido com isso, cara, porque eu queria estar aí contigo, eu queria passar uma semana contigo, eu queria pegar teus dados e a gente calcular isso juntos, eu queria te ensinar isso. Por isso eu não quero que você perca a nossa Masterclass 200% no dia 2 de julho, às 20 horas. Agenda e esteja lá, porque nós vamos tratar disso. E muito mais. Então, não espere o seu gerente, não espere a tua empresa te entregar relatório, te entregar as tuas métricas. Você é que tem que ir atrás. É a sua vida, é a sua carreira, é a sua felicidade, é o seu desenvolvimento. É você que tem que ir atrás disso. Se não tem, calcula. Se não tem, acompanha. Se não tem, começa a marcar. Abre lá um CRM, começa a marcar esses dados todos numa planilha de Excel e vai acompanhando. E aí começa a calcular as tuas taxas de passagem, organiza o teu processo, enxerga o teu processo. Puxa, como é que é o meu processo? Primeira coisa que você tem que enxergar, depois de ter calculado todas as tuas métricas, ter enxergado a tua lei das grandes médias, é entender o teu processo. Como é que funciona o teu processo? Qual é a sequência
de tarefas, qual é a sequência de atividades que você executa para gerar uma venda? O que você faz efetivamente toda semana, todos os dias, quando você sai para fazer a tua agenda acontecer? O que efetivamente você faz? Interprete essas atividades, interprete as ações que você faz até você gerar, materializar uma venda, fazer com que um prospect se torne um cliente. Raciocine sobre isso, porque aí você efetivamente vai conseguir enxergar o teu processo, e enxergando o teu processo, você vai conseguir se organizar. E aí sim, você vai ter uma trilha determinada, alinhada para os teus resultados. E é isso que eu quero que você organize. Esse é o teu tema de casa, esse é o teu homework, esse é o teu compromisso, cara. Não comigo, mas contigo. Contigo. Esse é o passo a passo, é o caminho para que você tenha sucesso. Não adianta ter uma excelente oratória, saber tudo quanto é técnica e tudo mais, mas, cara, se você não estiver na frente dos clientes, se você não estiver visitando e fazendo a lei das grandes médias te ajudar, de nada adianta. Beleza? Essa é a cutucada que eu queria te dar, essa é a lembrança que eu queria te dar. Por quê? Porque eu quero que você tenha mais, que você dobre as tuas vendas, tenha muito mais prosperidade e muito mais felicidade para a tua família. Beleza? Nos vemos amanhã às 8 horas para mais informação e muito, muito mais formação para que você tenha mais. Tenha mais o quê? Mais felicidade, dobrando as tuas vendas. Beleza? Grande abraço, beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau!